Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de filosofia. Na aula de hoje vamos dar continuidade em nossos estudos sobre os primeiros filósofos. Na aula passada eu apresentei para vocês alguns desses primeiros filósofos, também conhecidos como filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. E disse também que dois desses primeiros filósofos mereciam um destaque maior em nossas aulas. São eles Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso. Hoje vamos ver o que pensava Parmênides e por que ele merece um destaque em nossas aulas. Vamos lá conferir? Entre os primeiros filósofos, Parmênides de Eleia merece um destaque por ter promovido uma mudança na filosofia. E para entendermos essa mudança, vamos relembrar o que diziam os filósofos anteriores a Parmênides. Na aula passada falamos sobre Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. Esses três filósofos tinham em comum a ideia de que a natureza da realidade, aquilo que dá origem para tudo que existe, era uma substância ou princípio, que eles deram o nome de arqué. Para Tales era a água, para Anaximandro o ápeiron ou o indeterminado e para Anaxímenes essa substância ou princípio seria o ar. Se vocês notaram, cada um desses três filósofos deu uma resposta diferente para o que é a arqué, a substância ou princípio primordial de tudo que existe, só que essa arqué é um elemento físico. Ou seja, eles chegaram nessas respostas porque eles estavam em busca de um elemento físico que estivesse presente em todas as coisas e que fosse a origem de todas as coisas. Parmênides é o primeiro filósofo que irá propor que o fundamento da realidade não é algo físico, mas sim algo intangível, que só pode ser alcançado pelo nosso pensamento. Para ele, o fundamento de toda a realidade é o ser. Daqui a pouco iremos entrar em mais detalhes sobre o que era esse ser que Parmênides estava falando. Vamos primeiro entender como ele chegou a essa conclusão. Como vocês puderam notar, Parmênides viveu há mais de 2.500 anos e a única coisa que nós temos sobre o seu pensamento são fragmentos de um poema sobre a natureza. Esse é o título do poema, Sobre a Natureza ou Da Natureza. Esse poema narra a subida de Parmênides até um monte, e lá no alto desse monte ele encontra uma deusa que fala para ele sobre o caminho do conhecimento. E em relação ao conhecimento, a deusa irá informar para ele que há dois caminhos. Um é o caminho da doxa, palavra grega que pode ser traduzida como opinião, e o outro é o caminho da episteme, que em grego significa conhecimento verdadeiro. A doxa é um tipo de conhecimento ligado aos sentidos e que vai variar de uma pessoa para outra. Olhe a tradução da palavra opinião. Vocês já devem ter ouvido o ditado que diz que cada um tem a sua opinião. Justamente por isso, nós não podemos formar um conhecimento verdadeiro no caminho da opinião, pois é algo que vai variar de uma pessoa para outra. Nós formamos nossas opiniões através das experiências e sensações que temos sobre as coisas, e cada um sente e percebe as coisas de um modo diferente. Portanto, se tentarmos construir um conhecimento através da doxa, nós corremos o risco de cairmos em erro. Já a episteme refere-se a um tipo de conhecimento que está relacionado à nossa razão. A razão, a capacidade de pensar e raciocinar, é algo comum a todos. Portanto, o conhecimento que é construído através da razão pode nos levar a um conhecimento seguro e verdadeiro, pois o conhecimento que é obtido através da razão não irá variar. Pense, por exemplo, em uma equação de matemática, que é um conhecimento racional. O resultado será sempre o mesmo, independente da pessoa que fizer a resolução da equação. Então, no poema, a deusa mostra essas duas opções de caminho para o conhecimento para Parmênides e, obviamente, Parmênides irá escolher o caminho da episteme. E em seguida a deusa diz para ele algo que é totalmente óbvio, mas também é totalmente novo para o pensamento dos primeiros filósofos. E o que ela diz? O ser é, o não ser não é. Futuramente, no pensamento de um filósofo chamado Aristóteles, esse enunciado ficará conhecido como princípio de identidade. O que nos resta agora é tentar entender esse enunciado, que parece óbvio, mas não é tão óbvio assim quando analisamos ele de forma mais detalhada.
O ser é o conceito mais geral, é o conceito mais amplo de todos, porque eu posso dizer que qualquer coisa é, e a partir disso estabelecer várias relações entre as coisas. Por exemplo, se eu digo este círculo é azul, estou usando o verbo ser no presente para falar desse círculo. Eu estabeleci relação entre dois conceitos. Eu relacionei a forma geométrica círculo com a cor ou a propriedade azul. E eu só consigo fazer essa relação através do verbo ser. Eu ainda poderia dizer isto é um círculo. O ser aparece aqui novamente. Eu poderia dizer também o círculo é uma forma geométrica. E o verbo ser aparece novamente aqui para me ajudar na explicação. Então percebam como o ser está presente em quase tudo que falamos. Quando eu me apresento, eu digo eu sou professor. Novamente eu utilizo o verbo ser para falar sobre a minha profissão. Eu poderia trocar esse círculo aqui por qualquer objeto e nós iríamos perceber que o verbo ser surgiria para nos ajudar a explicar e dizer o que é esse objeto. É o verbo que nós usamos para explicar qualquer coisa, ou seja, tudo é, qualquer coisa é um ser. Portanto, podemos falar sobre as coisas e estabelecer relações entre as coisas através do ser. Com isso, nós podemos concluir que o ser não é apenas um verbo, mas uma propriedade de tudo que existe. O ser aparece como uma propriedade essencial de todas as coisas. Antes de percebermos as qualidades das coisas, existe uma outra propriedade que é essencial a tudo que existe. Antes de alguma coisa ter determinada cor, determinado tamanho, determinada forma, essa coisa é. Tanto você quanto eu, assim como os objetos, compartilhamos dessa mesma propriedade de tudo que existe, que é o ser. E o não ser? O não ser é o contrário do ser. É aquilo sobre o que não se pode afirmar nada, pois o não ser não existe, só existe o ser. Após a descoberta dessa propriedade essencial das coisas, Parmênides apresenta os atributos ou características do ser. E a primeira característica que ele enuncia é que o ser é eterno. É algo que não nasceu e que nunca vai morrer, porque tanto o nascimento quanto a morte fariam o ser deixar de ser e se tornar um não ser. Além disso, o ser é uno e indivisível. Se o ser é o conceito mais amplo, você não pode imaginar que existem vários seres, pois o que ia diferenciar um ser do outro? Não existe outra coisa além do ser. A única coisa diferente do ser é o não ser, e o não ser não existe. O ser também é imutável, significa que ele não pode se alterar. Qualquer alteração faria ele se tornar um não ser. E por último, o ser é imóvel. O ser não pode se mover, não pode se modificar, pois ele também deixaria de ser, se tornaria um não ser. Com isso, Parmênides apresenta uma solução para o problema do movimento e da mudança. Lembram-se da aula passada que eu disse que quando os primeiros filósofos foram investigar o que é a natureza da realidade, eles se depararam com um problema que é o movimento, e que o movimento era um problema para o conhecimento? Pois se as coisas estão mudando o tempo todo, como é que podemos conhecer elas? Pois bem, a solução que Parmênides apresenta é a questão do ser. Mesmo que as coisas mudem e se transformem, haverá alguma coisa por trás de toda essa mudança que continuará permanecendo sendo o que é, independente de todas as transformações. Vamos pegar nós como exemplo. A cada dia que passa nos transformamos um pouco mais, envelhecemos um pouco mais, adquirimos mais conhecimento e novas experiências. Tudo isso nos leva a processos de transformação. E por mais que você se transforme, por mais que você mude, ainda haverá algo em você que será essencial e te levará a se reconhecer toda vez que se olhar no espelho. O mesmo acontece em relação a outra pessoa. Você pode ficar anos sem ver uma pessoa que conhece, e essa pessoa pode ter mudado bastante nesse período, mas mesmo após tantas mudanças, ainda será possível para você reconhecer essa pessoa. O que garante isso é o ser, a essência compartilhada por toda a realidade e por todas as coisas que existem. O movimento das coisas, a mudança, que nossos sentidos percebem, é apenas uma aparência, uma característica superficial das coisas. Dessa forma, podemos dizer que assim como existem dois caminhos para o conhecimento, existem duas dimensões da realidade. A dimensão
da aparência e a dimensão da essência. Somente uma delas é o caminho da verdade. As coisas, antes de apresentarem suas características aos nossos sentidos, são, ou seja, existem. Como podemos conhecer o ser? Os nossos sentidos, a nossa opinião, têm a capacidade de chegar até essa essência, até essa natureza das coisas que é o ser? Para Parmênides, os sentidos, as sensações, a opinião não são os melhores instrumentos para se conhecer o ser, pois eles irão captar apenas a realidade aparente, que é a mudança, e não a verdadeira essência das coisas, que é captada por nossa razão, pelo nosso raciocínio. O ser só pode ser conhecido pela razão. Bom, alunos e alunas, isso que eu apresentei para vocês é uma das várias interpretações que existem para o poema do filósofo Parmênides. Seu pensamento pode parecer um tanto enigmático no início, mas ele ficará mais claro quando outros filósofos, como Platão, por exemplo, que nós vamos ver em aulas futuras, forem discutir as conclusões de Parmênides sobre a essência da realidade. Por enquanto é isso. Bons estudos para vocês, um forte abraço e até mais!